quais são as principais causas de um divórcio? Eu já vi essa pergunta diversas vezes na minha carreira. Isso porque eu atuo nessa área de direito das famílias há mais de 10 anos, com conflitos familiares, e eu tenho me deparado com esse tipo de pergunta em diversos momentos e contextos da minha carreira profissional. O que eu percebo é que quando alguém me pergunta quais são as causas de um divórcio, ou ela está perguntando por uma curiosidade, ou é porque essa pessoa pode estar passando por algum desses problemas. E aí, eu criei um senso de alerta para algumas pessoas pensarem quando elas estiverem passando por alguns problemas nos seus relacionamentos. Não sou psicólogo, mas com a minha experiência na área de família, eu tenho visto o que leva a um divórcio, muito embora dentro de um relacionamento com o cliente, a gente sempre deixe bem claro que, se ele quiser, ele pode se divorciar, sem nem mesmo explicar o motivo pelo qual está acontecendo a separação. Isso porque, desde 2010, a nossa justiça brasileira, ela permite que a pessoa se divorcie sem precisar dar qualquer tipo de satisfação, sem precisar ficar contando se a pessoa foi traída ou se foi um fracasso do ponto de vista do planejamento daquele casal. Essas situações seriam muito constrangedoras. Na verdade, elas aconteciam antes de 2010. Mas a partir desse ano, a gente teve diversas mudanças e agora é possível a gente casar, inclusive até mesmo divorciar no dia seguinte. E sem dar, mais uma vez falando, nenhuma satisfação para o Poder Judiciário ou até mesmo para o advogado. Agora, de fato, com essa expertise, a gente consegue perceber que existem alguns sinais de que o relacionamento não está indo bem. Quando, por exemplo, aquele casal começa a ter problemas financeiros, quando ele começa a ter problemas de diálogo, ou, por exemplo, quando uma das partes se sente injustiçada por abrir mão por causa das concessões que ela faz e que não são recíprocas dentro desse relacionamento. Então, quando a gente tem essas situações, essas três causas principais, eu vejo que é um casamento que está indo para um caminho conhecido para os escritórios especialistas em direito de família, um caminho conhecido nas varas da justiça. E tem que se tomar muito cuidado, sobretudo, por exemplo, quando a gente tem uma das partes, geralmente a mulher, fazendo concessões para o marido. Então muitas pensam por meio dos filhos, tem medo de perder a guarda dos filhos e acabam se sujeitando a determinados comportamentos do marido ou acabam se adaptando de alguma maneira àquele ambiente hostil, de violência, seja ela física ou moral, e acaba aguentando por muito tempo aquele casamento. Mas esse ciclo vicioso acaba tendo um fim. Esse fim acaba sendo justamente na vara de família com o divórcio. Existem mecanismos para proteger essa mulher para quando ela estiver passando por esse período difícil. Outro ponto é com relação ao diálogo. O diálogo é importantíssimo nos conflitos familiares. A gente fala que grande parte, inclusive, dos conflitos que chegam no escritório poderiam ser resolvidos caso uma das partes tivesse uma abertura maior para esse diálogo. Então, por isso que a gente trata também muitos dos conflitos com a conciliação, com a mediação, com técnicas de melhoria desse diálogo, dessa comunicação. Inclusive, por exemplo, quando a gente está tendo um divórcio com filhos, a gente costuma colocar dentro dos acordos de convivência, de uma guarda compartilhada ou até mesmo uma guarda unilateral, a gente coloca os meios de comunicação que os genitores podem se valer para fazer os combinados. Esse tipo de interação é muito importante, essa liberdade para os genitores de um filho, genitores que se divorciaram, claro, depois de casamento, é importante ter esse tipo de estabelecimento formal, para que depois nenhum dos dois sofra a injustiça por parte do outro. Então, eu elenquei aqui a falta de diálogo, os abusos e a violência doméstica como grande fonte dos divórcios e separações. E tem um terceiro motivo também que eu já comentei, que é
a falta de planejamento financeiro. Esse é um dos motivos principais que levam a pessoa a se separar de outra. Muitas vezes o casal ele acaba postergando conversas necessárias, diálogos importantes sobre o planejamento financeiro daquela família. E isso faz com que a bomba vire uma bomba relógio, que a bomba estoure lá na frente. Quando esse casal perceber que deveria ter conversado a respeito de alguma situação, não conversaram. Às vezes você tem algum dos lados fazendo um empréstimo sem conscientizar o outro dessa questão. Então, de fato, a falta de planejamento financeiro também é um motivo muito forte para que aconteçam as separações. Bom, e você? O que você acha que é um forte motivo para a separação? É a falta de carinho, a falta de fidelidade, a falta de comunicação? Tem muita gente que coloca outros motivos também. Por exemplo, a divergência nos cuidados da criança. Às vezes um acha que tem que fazer, que tem que ter um tipo de uma determinada educação, um tipo de educação, e o outro acha que não, acha que tem que ser por um outro lado. Então, isso também influencia essas divergências, e eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham que é o principal motivo de separação de um relacionamento? Então, um forte abraço e até mais.